conquistou meu coração. 93 FM. Agora, momentos de paz e reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Bem, uma boa noite para você ligado conosco aqui da 93 FM, você que está em casa, você que está no trabalho, você que está dando carona pra gente no seu caminhão, no seu táxi, no seu carro, no seu headphone aí, você que de repente está na bicicleta, está caminhando, pois é, estamos juntinhos aqui na 93, você no presídio, você embarcado, você na portaria, onde quer que você esteja, Deus é presente, é importante a gente sempre frisar isso. Deus é Deus, está aqui conosco, com você aí, e eu tenho certeza de que hoje nós teremos aqui uma experiência diferente, especial, singela, da parte de Deus, com uma boa semente plantada pelo reverendo Hélio Tomás, da Segunda Igreja do Nazareno de Nilópolis, presente aqui no estúdio da 93 FM, e ele vai cumprimentar você aqui nesta noite. Olá, reverendo, boa noite. Boa noite, Gilberto Ribeiro. É um prazer estar aqui novamente, te rever. É verdade, é verdade. E dois momentos significativos, né? E muito legais para mim. Primeiro, né, que a Márcia tá de férias e é digno o descanso dela, né? Uhum. E segundo, por te reencontrar aqui. Poxa, muito obrigado. Né? E aos nossos ouvintes também, um grande abraço e que o Senhor possa estar falando ao seu coração nessa noite. Já pegue a sua Bíblia e daqui a pouco nós vamos estar compartilhando a palavra do Senhor. E abra o seu coração, deixa o Senhor falar contigo. Ok, é isso mesmo. Olha, vá pegando, abrindo a sua Bíblia no texto de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 36. Vá preparando o coração, enquanto a gente libera a canção do Ministério Sarando a Terra Ferida, e já já o reverendo Hélio Tomás fará a leitura e a ministração da palavra. Transforma tudo em mim. Não quero mais te magoar, dizendo que eu vou mudar, Senhor. Todo dia é um gigante pra eu derrubar. Todo dia esse mundo quer me desviar. Estou lutando contra minha vontade. Estou tentando matar a minha carne, Senhor. O meu desejo não posso desejar, meu sonho não posso mais sonhar, meu querer não posso mais querer, essa vida não posso mais viver. Preciso morrer, 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 pra viver, pra viver. Pois viver, 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 é morrer pra mim. Todo dia é um gigante pra eu derrubar. Todo dia esse mundo quer me desviar. Estou lutando contra minha vontade. Estou tentando matar a minha carne, Senhor. Meu desejo não posso desejar, meu sonho não posso mais sonhar, meu querer não posso mais querer, essa vida não posso mais viver.
Ministério Sarando a Terra Ferida, cantando Morrer para Viver. É hora da leitura da palavra no texto de Marcos, capítulo 8, versos 34 a 36. Palavra de Deus para o seu coração. Você está com a sua Bíblia aí aberta em Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 36? Então vamos fazer essa leitura? Diz assim a palavra do Senhor: E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois o que proveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Irmãos, esse texto ele se repete em Mateus 16, de 24 a 28, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 9, 23 a 27. Assim como em Marcos, Jesus nos ensina a olhar as recompensas e as perdas da vida com uma nova visão. O mundo, com as suas propostas imediatas, nos ensina a ver o lucro como algo que deve ser apreciado a todo custo. A busca por conquistas, a busca pelo ter, a busca por coisas deste mundo, isso é algo que é inerente à nossa natureza humana. Nós somos materialistas por vários aspectos, mas no momento em que nós idealizamos uma visão espiritual para a nossa vida, mesmo assim nós partimos do que é material. E é isso que às vezes nos afasta dos propósitos de Deus, de tudo aquilo que o Senhor quer reservar para nós na eternidade. A palavra de Deus diz que se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita às coisas desse mundo, somos as pessoas mais infelizes. E isso é uma verdade. Porque as conquistas desse mundo, elas são passageiras e são deste mundo. Mas o Senhor Jesus veio para nos conceder algo muito maior, ilimitado e incorruptível, e que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. E Jesus, no versículo 34, ele diz: E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Há algumas coisas interessantes nessa palavra de Jesus, porque ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Irmãos, para que nós conquistemos algumas coisas, nós temos que abrir mão de outras. Isso é um princípio. Dificilmente alcançamos algo se não abrirmos mão de outras coisas. Quando o Senhor faz um chamado à salvação, isso cria em nós uma crise, porque nós temos que abrir mão de algumas coisas que são inerentes à nossa vida humana e terrena, para nós nos projetarmos para algo espiritual e celestial. Ele nos mostra que esse mundo, ele é passageiro, mas há algo eterno, algo incorruptível, que nós podemos confiar, que nós podemos alcançar. E para alcançar, nós temos que deixar algumas coisas da nossa vida terrena, características da nossa natureza humana, tendenciosa ao erro, tendenciosa ao pecado. E Jesus conquistou isso por nós e nos fez ter como possível
essa conquista na cruz do Calvário. A cruz de Cristo, ela é símbolo de sofrimento, de morte, de vergonha, de zombaria, de rejeição e de renúncia pessoal. Foi tudo que o Senhor Jesus mostrou quando ele entregou seu corpo e derramou seu sangue na cruz do Calvário por mim e por você. Para que nós pudéssemos hoje ter vida e vida em abundância, mas a partir de uma decisão nossa. Ele já abriu esse acesso, ele já nos deu a condição quando ele disse: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Para nós seguirmos a Jesus, temos que deixar algumas coisas do nosso caminho. Nós temos que transformar a nossa visão e passarmos a estabelecer o caminho do Senhor no lugar do caminho que nós, humanamente falando, determinamos para nós a partir das coisas desse mundo. Ninguém chega a um lugar sem antes tomar a iniciativa de ir. Ninguém constrói uma casa se não cavar os buracos para o alicerce. A partir daí, colocar tijolo por tijolo, tijolo por tijolo. A decisão de ter uma casa, de construir uma casa, exige um esforço, exige decisões. E Senhor Jesus está nos lançando para uma decisão que muda radicalmente a nossa vida, mas muda de uma forma maravilhosa e que nos permite ter uma visão diferente das recompensas e perdas desse mundo e nos projeta para uma visão celestial, para moradas celestiais. Não um plano de habitação falido humano, mas a habitação celestial. O Senhor Jesus, quando antes de ser assunto aos céus, ele disse aos discípulos: olha, eu irei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, vos deixarei o Consolador. Mas eu irei, prepararei moradas celestiais para vós, e voltarei para levar-vos e habitarmos juntos a glória de Deus Pai. É o plano de Deus. O homem pode ser bem-sucedido nesse mundo, mas se não tiver a salvação em Cristo Jesus, de nada adianta. E ele diz: pois o que aproveitará o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Esse é o bem maior. Coisas têm preço, pessoas têm valor, e você tem valor. E o valor que você tem está expresso no amor de Deus para a sua vida em Cristo Jesus, quando ele entregou a sua vida por você, por cada um de nós. E ele é digno de que nós confiemos nele. Ele é digno de que nós paguemos o preço de alcançar aquilo que ele conquistou por nós para a vida eterna. Irmão, às vezes você está preso em alguma coisa que te impede de tomar uma decisão com Jesus. Talvez você já foi até numa igreja evangélica, recebeu a palavra e naquele momento se sentiu o desejo de tomar a sua decisão por Cristo, mas algo tentou te impedir, algo veio à tua mente para que você não fizesse, você teve resistências e, irmão, não deixe que isso aconteça, porque essa é a luta da carne e do espírito. Porque o inimigo das nossas vidas, ele não quer que você compreenda o plano de Deus em Cristo, revelado em Jesus Cristo, para a tua salvação, para a bênção maior da tua vida. Tudo nessa vida é uma questão de escolha, escolhas certas e escolhas erradas. Talvez você já tenha feito escolhas na tua vida erradas e que trouxe dano. Talvez você esteja ainda sob a influência dessas escolhas erradas. Mas independente do que você hoje já optou na sua vida, o Senhor Jesus, nesta noite, através dessa palavra, chega ao teu coração para dizer:
que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e que através dele você alcançará a vida eterna. Esse é o plano maior. E o Senhor diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E é uma verdade. A maior alegria do coração do homem está em reconhecer o amor de Deus. E reconhecer o amor de Deus em Jesus Cristo. Ele te ama. Só Ele pode te ajudar a vencer aquilo que está te oprimindo, aquilo que está te angustiando, aquilo que te impede hoje de você tomar uma decisão por Jesus Cristo. Faça isso hoje. Faça um propósito com Deus nesta noite. Então você diga, mas eu só vou tomar essa decisão quando eu deixar isso, aquilo, outro. Então você não vai tomar decisão nunca, porque você não vai deixar. Porque sem o Senhor Jesus você não consegue deixar as coisas que te prendem a este mundo e que te impedem de enxergar a visão de Deus para você, a visão de Deus que te liberta. Escolher a vida é escolher Jesus. E o Senhor quer transformar a tua vida hoje. O Senhor quer mudar a tua sorte hoje, através de Jesus Cristo. Ele merece um voto de confiança. Tome essa decisão por Jesus. Talvez você se vê angustiado, não sabe mais o que vai fazer da sua vida, envolto a problemas, adversidades e tantas outras coisas, envolto a informações erradas e que te impedem de você crescer espiritualmente. Hoje o Senhor te chama para uma novidade de vida. Vale a pena, vale a pena. Jesus Cristo morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Ele abriu mão da sua vida por você. Quando ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Quer dizer, não é fácil quando você tem coisas que te prendem. Essa é a sua cruz. Abra mão de tudo que te prende e que te impede de tomar uma decisão por Jesus, porque Ele quer transformar a tua vida. Ele quer mudar a tua sorte. Não porque eu digo, mas porque o Senhor te ama de tal forma que enviou Jesus Cristo, seu único Filho, para que você tenha a vida eterna. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração ainda hoje a partir dessa palavra. Que traga ao seu coração esse mover para que a sua decisão possa ser sábia e transformadora, conforme o Senhor Jesus opera e operará na sua vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém, pastor. Nós trouxemos aqui os pedidos de oração da Shirley Costa. Eu vou ler os nomes das pessoas que estão solicitando oração. E assim, vem junto diversos nomes, né, das pessoas com os problemas em si. E a gente não vai dar conta de ler todos, claro, mas vamos tentando aqui. Shirley Costa, pela sua família, e pelo filho Israel, pelo aniversário, né? O Rodrigo Gregório e a Mariana Oliveira pedem oração pela vida espiritual e pelo relacionamento. A Nanda Barbosa pede oração também pela família e vida financeira, espiritual, sentimental. A Aline Sena pede oração por cura de ansiedade, síndrome do pânico. A Beca Cristina pede oração pelo irmão, o retorno, né? Vanessa Almeida pede oração pela saúde do pai e por uma porta aberta, porta de emprego para ela. Noemi Rosa pede oração pela filha Yasmin, também pelo neto. A Rita Elias pede oração pela família, pela sua vida, genros. Rosângela Lima pede oração por libertação de Wagner Nascimento e pede pelo casamento, pelo relacionamento deles. A Nete Moura pede oração pela família e pela vida espiritual e causa na justiça. O Rodrigo Gregório pede oração pela vida do primo Jonathan, por libertação, nesse momento difícil que ele vive. A Diana Ferreira pede oração pela família. Alain Pimentel, pela vida espiritual e profissional, porta de emprego. A Luciana Vieira pede oração pela mamãe, que é a dona Clarice Alice. Ela está no CTI há quase 2 meses. Nós
Estamos orando por ela, crendo na cura, todas as noites aqui no culto doméstico. Estamos contigo, viu, Luciana? O Wellington dos Santos pede oração por ele e pela família. E pela Antonieta, fez uma cirurgia no coração há quase um mês e encontra-se na UTI. A Josiane da Silva pede oração pelo relacionamento e família, restauração da família. A Maria Lúcia pede oração por restituição da família também. A Bruna Gibaldi, pela vida espiritual do pai e pela família. A Simone Nascimento também pede oração pela saúde e pela família Nascimento. A Ana Maria Marques, pelo esposo. A Guacira Monteiro também pela família. Vanessa Lino pede pela sua vida em todas as áreas. Cléia Souza também. A Neuma Rodrigues pede oração pela irmã Neuza. E o Cristiano Jaques pede oração pela sua família. São os pedidos desta noite, pastor. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, creia no que o Senhor Jesus pode e vai fazer na sua vida. Há poder na oração. Vamos orar nesse momento. Leve o seu pensamento ao Senhor nesse momento. Fale com o Senhor, juntamente conosco. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer. Em primeiro lugar, pelo teu amor, pela tua graça e pela salvação em Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas tuas provisões. Tu és Deus que sara, liberta. Tu és Deus que salva. Nós te pedimos por esses nomes, Senhor Deus, que foram apresentados nesse momento pelo Gilberto Ribeiro. Essas pessoas que nos ligaram, pedindo, Senhor Deus, oração. E aqueles que não conseguiram. E aqueles que nesse momento estão nos ouvindo, independente das condições que se encontram. Senhor, que tu venhas com providência, venha, Senhor Deus, agir a favor de cada um deles, Senhor Deus, mediante os teus planos. Senhor Deus, nós sabemos que tu conheces o nosso coração e sabemos que podemos pedir ao Senhor mediante aquilo que está no nosso coração, mas o Senhor é soberano para fazer segundo a tua vontade. Amém. Senhor, toma em tuas mãos a Shirley e a sua família, também o Israel, a Amanda, Senhor Deus, Barbosa, toma em tuas mãos a sua vida, a Miriam Oliveira, também abençoa, Senhor Deus, a Diana e a sua família, a Luciana, a Alice, que está no CTI. Senhor, que tu estejas agindo da vida delas. Também, Senhor Deus, a Antonieta, que passou por uma cirurgia no coração e também está no CTI. Senhor, e todos os que estão enfermos nesse momento, que tu estejas visitando, operando cura, porque tu também és Deus que cura e liberta. Senhor, toma em tuas mãos aqueles que estão presos, Senhor Deus, a qualquer tipo de pecado ou domínio que precisa, Senhor Deus, de libertação. Então, Senhor Deus, nós te pedimos pelo Wagner Nascimento, que tu estejas abençoando o Jonatas também, libertando, Senhor Deus, e todos aqueles que estão, Senhor Deus, dependendo de uma transformação de vida, dependendo de mudança, Senhor Deus, e de dominar aquilo que eles mesmos, humanamente falando, não conseguem. Seja, Senhor Deus, com cada um nesta noite, que o teu Santo Espírito traga paz, alegria. Aqueles que talvez estejam com sentimento ou desejo de morte, que tu repreendas agora todo espírito de morte. Que traga, Senhor Deus, alegria aos corações nesta noite. Sim. E que possam, Senhor Deus, correr para o Senhor o mais rápido possível e entregar as suas vidas ao Senhor Jesus, Senhor e Salvador das nossas vidas, para que a vida deles seja transformada mediante o poder da fé. Assim nós choramos, Senhor Deus, agradecidos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. São 9h28. Eu quero aproveitar esse 1 minuto e meio que nós ainda temos aqui e pedir ao reverendo Hélio que deixe o endereço e os horários de culto na segunda igreja do Nazareno, ali em Milópolis, para que você tenha a oportunidade de conhecer o ministério pessoalmente, conhecer ao reverendo e a igreja. Ok, Gilberto, realmente eu ficarei muito feliz em você nos visitar nesta noite, você, amado ouvinte, nossa amada ouvinte. A igreja, a segunda igreja do Nazareno em Nilópolis fica na rua Comendador Nunes Martins.
número 1423. Fica próximo ao viaduto antigo de Nilópolis e pertinho do Colégio Aidano de Almeida. Então você é o nosso convidado. Amanhã, terça-feira, nós temos culto de oração e libertação às 7h30 e temos segundas-feiras às 4h da tarde, quintas-feiras às 8h da manhã e domingos 9h da manhã e à noite às 18h30. Você é o nosso convidado e conte com as nossas orações. E se você quiser que nós estejamos orando por você, eu vou te dar o telefone 7880 5064 7880 5064. Que Deus te abençoe. Amém. Uma ótima noite para todos. Obrigado, reverendo. E a gente vai seguindo. São 9h30. Eu retorno amanhã a partir das 18h. Lembrando que às 21h teremos mais um culto doméstico aqui pela Melhor 93 FM. Até lá. Você ouviu momentos de paz e reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.